Graduado em Direito, exerceu funções no serviço público, tanto estadual como federal. Em 2011, assumiu a presidência da Federação Pernambucana de Futebol, entidade que integra desde 1985. No ano de 2013, chefiou pela primeira vez a delegação da Seleção Brasileira. Em junho de 2014, foi o chanceler do Comitê Organizador Local para a sede do Recife na Copa do Mundo. Em outubro de 2018, também chefiou a delegação do Brasil na Ásia durante os amistosos. O atual presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Saudações a você. Após o pequeno recesso de carnaval, a gente volta com o Roda Viva Pernambuco. A partir de agora você nos acompanha, a gente fala para todo o estado de Pernambuco. Você acompanha o Roda Viva pela TV Nova, no canal 22, TV aberta, pela NET, no canal 15. Quem tem a Vivo acompanha o Roda Viva pelo canal 322 e a Sky também no canal 322. Caruaru e todas as cidades do Agreste Setentrional acompanham o Roda Viva através do canal 31. Garanhuns e as 23 cidades do Agreste Meridional acompanham o Roda Viva pelo canal 25. E claro, a partir de agora também ao vivo pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. É simples, você acessa o nosso Instagram, Aldo Vilela ou TV Nova, e o Facebook também. Lembra você, acompanhe todas as informações, não só do Roda Viva, mas as informações gerais no blog aldovilela.com.br. Outro lembrete fácil, a partir do dia 25, a gente volta ao rádio. Vamos para a Rádio Transamérica. A Rádio Transamérica passa a partir de agora a implantar em maior volume o departamento de jornalismo. Nós vamos comandar esse departamento com a nossa programação matinal, das 6 às 7 da manhã, e à tarde, como de praxe, você nos ouvia lá na Rádio CBN. Esqueça a CBN e lembre agora da Transamérica, que eu estarei a partir do próximo dia 25. E claro, eu quero contar com a sua audiência. Hoje a gente vai bater um papo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o presidente Evandro Carvalho, gentilmente conosco aqui, para que você possa conhecer um pouco mais os detalhes do futebol. Uma boa oportunidade que a gente tem, até porque é um programa, eu diria que longo, para a gente conversar e ter mais informações. Vamos iniciar o programa abraçando aos amigos presentes aqui, com muito prazer, com muita satisfação. Eu trago os cronistas, jornalistas, radialistas esportivos, começando por André Luiz Cabral, comentarista da Rádio Transamérica. André vai conversar conosco, debutando aqui no Roda Viva Pernambuco. Para conversar conosco também essa noite, entrevistar o presidente, o narrador esportivo, Alexandre Costa. Alexandre pertence à Rádio CBN, gentilmente cedido pela emissora. Obrigado pela presença, Alexandre. Participando também conosco, o jornalista Renato Barros. Renato, repórter esportivo, por muito tempo, milita no ramo esportivo, hoje está na TV Clube, trabalhou na CBN, na Rádio Jornal. Obrigado, Renato, pela presença. Conosco também essa noite, eu diria que o mais experiente aqui da mesa, meu estimado amigo Hélio Macedo. Hélio, ao qual eu tive o prazer de trabalhar com Hélio muitos anos, considero, não menosprezando os repórteres, mas um dos maiores repórteres aqui do estado de Pernambuco, e está conosco essa noite aqui. Obrigado, Hélio, pela presença. Vitor Pereira, jornalista esportivo da Rádio CBN, também conosco aqui no Roda Viva. Obrigado, Vitor, pela presença. Cláuber Santana, jornalista, blogueiro, setorista. Obrigado, Cláuber, pela presença. Os traços do programa, a brincadeira, a charge, a alegria com Ronaldo Câmara. Obrigado, Ronaldo, pela presença mais uma vez. Presidente, muito obrigado pela atenção, muito grato. Sinta-se à vontade, são colegas, a gente vai conversar. Boa noite para o senhor. Boa noite, Aldo, extensivo a todos da bancada. É um prazer, pela primeira vez, estar neste ambiente tão interessante de jornalismo. Fique à vontade. Primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, presidente. No seu entender, o campeonato pernambucano é ruim
precisa melhorar muito ou é um campeonato que é satisfatório para o público pernambucano? Eu sou um perfeccionista por vocação e por formação. Então vai dizer que é ruim, né? Eu entendo que tudo no mundo pode ser melhorado, sem nenhuma dúvida. E a competição, como qualquer competição que é realizada desde a sua formatação até a execução por pessoas, por clubes, por instituições que se interlaçam, evidentemente que tem sempre o que melhorar. Tem falhas, então? Sem dúvida nenhuma. André, vamos começar, André? Vamos lá, vamos começar. Presidente, boa noite, viu, André? Boa noite aos companheiros. Na semana passada, salvo melhor juízo, na sexta-feira, o Jornal do Comércio, na sua versão online, colocou, vamos dizer, uma denúncia, né, do ex-árbitro Vanderlei do Nascimento Pereira, pertencente ao quadro da federação. Ele que foi árbitro reserva do último jogo do Náutico pela Copa do Nordeste, contra o Sampaio, que foi na quinta, depois do Carnaval. Denunciando favorecimento na escala de arbitragem. Ele encerrou a carreira com 33 anos, quer dizer, teria no mínimo mais 12, apitando pelos 45 anos, né, que é a idade limite, mas resolveu encerrar porque, segundo ele, não teria chance, não foi aproveitado, foi pouco escalado e carregou as baterias em Emerson Sobral, que é o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco, a CEAF, e colocando o canhão também no irmão do Emerson, que é o Luiz Sobral, que é árbitro hoje do quadro da federação, que por sinal vai apitar amanhã em Petrolina e Vitória. O Luiz Sobral está escalado por esse jogo. O senhor tomou conhecimento? Qual é o posicionamento da federação? Eu sei que os árbitros é uma parceria com o sindicato, os árbitros não são ligados à federação, mas a CEAF é um departamento da federação, presidente. Sem dúvida. Eu lhe confesso que eu não li a matéria. Eu tomei conhecimento, naturalmente, por informes de colegas, jornalistas, enfim, de pessoas do meio do futebol. A relação de árbitro, desde o advento da lei específica da presidente Dilma, como atividade autônoma profissional, ele se relaciona com o sindicato. O árbitro é peça integrante de um sindicato. O sindicato é que disponibiliza ele à instituição dirigente de futebol, que tem um setor, um departamento, que é formado pela CEAF, Comissão Estadual de Arbitragem. Essa comissão, utilizando os recursos da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor, realiza sorteios ou dentro da audiência pública. Então a federação não tem nenhuma relação pessoal. Eu, particularmente, nem conheço o ex-árbitro, eu soube que ele encerrou a carreira. Então, para nós da federação, é uma questão puramente de relação sindical entre um sindicalizado e o seu sindicato. Alexandre Costa, sua primeira pergunta. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Aldo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Presidente Evandro Carvalho, que a gente sempre entra em contato, né, para tirar as dúvidas do nosso futebol. E tem até um questionamento interessante, presidente, porque nós vivemos um momento turbulento no futebol brasileiro. Recentemente, a denúncia de que o Catar, né, a Copa do Catar, estaria sendo vendida. Joseph Blatter se pronunciou sobre isso, disse que não tem absolutamente nada a ver, coloca a culpa em outras pessoas e citou até o Platini, dizendo que ele estaria envolvido num escândalo de corrupção. Com tantos obstáculos para o futebol brasileiro, tem a CBF também que está envolvida recentemente em grandes, diríamos que desfalques, né, que foram divulgados. Presidente preso. Exatamente. Não pode atuar, não pode viajar, tem algumas questões que eu diria que vivem obstaculando o nosso futebol e até recentemente alguns atletas fizeram críticas sobre isso. Né? O nosso futebol está meio que esculhambado, foi a palavra que eles utilizaram. Como é que o presidente da Federação Pernambucana reage a isso? Como é gerir uma federação, trabalhar no dia a dia com tantos acontecimentos negativos ligados ao futebol brasileiro e, por que não dizer, internacional também, presidente? Sem dúvida, qualquer atividade tem seus aspectos e suas nuances positivas e negativas. Eu, particularmente, entendo e acho que os fatos comprovam isso pela performance do Brasil em campo, que as questões de administração, seja do âmbito civil, de demandas de sonegação ou algo parecido, ou penal, de crimes de natureza de lavagem de dinheiro, de corrupção ativa ou passiva, elas não interferem no desempenho do Brasil como player de futebol. O Brasil não é à toa, é conhecida e reconhecidamente no mundo como a melhor seleção ou aquela que tem a melhor performance de seleção por décadas. Vai ter perdido, né, presidente? Não, prestígio. Não, ainda bem que uma perdeu. Uma seleção que tem Neymar, que por qualquer coisa fica caindo, né?
Se nós ganhássemos tudo linearmente Não, e claro. permanentemente, o futebol acabaria. Ainda bem que nós perdemos, mas como os rankings mundiais são realizados a cada 5 anos e a cada Sim, 10 tem, anos, é. se nós Tem um computarmos fundamento. o último século, o Brasil é a seleção que tem melhor Bem desempenho no mundo. posicionado. Primeiro. Segundo, a estrutura do futebol brasileiro, se nós considerarmos em campo, ela é, se não perfeita, quase perfeita. Não falta árbitro. Só a técnica, Não falta bola, tecnicamente, né? gera emprego, tem uma capilaridade muito grande Quer no dizer, a interior. corrupção ainda não bateu Não. dentro do campo, não. Não há. Mas, se nós pegarmos no mundo, existe um controle muito severo de corrupção quanto à aposta. Por exemplo, no Brasil, CBF é cliente da FIFA no sistema de análise de evidências e indícios de fraude de futebol. Mas isso é um Tirando- traço, isso é um traço, isso que é a um CBF traço. também não merece confiança, não. Eu estou só falando, estamos ainda na área interna do campo. Aham. Pós-CBF, São Paulo e Pernambuco. Então, existem 3 instituições no Brasil que há mais de 5 anos mantêm contrato permanente de fiscalização e creditamento das ações de equipes e atletas CBF, Federação Paulista, Federação pernambucana e pernambucana. Muito bem, isso tem um custo pesado Aham. que eu considero como investimento, não como custo. Perfeito. Agora, é natural que as pessoas que cometem crimes, e eu acho que essa passagem a limpo que o Brasil teve no voto quase que absoluto da população contra o PT, Aham. não acredito que a população votou no presidente favor, Bolsonaro, perfeito. votou contra o PT, demonstra o interesse de lavar essa roupa suja, de exterminar esse E vício em da tudo, corrupção que era endêmico no Brasil. E eu acho que o futebol não pode se blindar disso. blindar contra isso, não. Eu acho que quem errou tem que ser processado e preso. Quem foi preso tem que cumprir sua pena. Eu me surpreendi até com a absolvição de Blatter. Sim. Eu fiquei surpreso, eu acho até que foi relativamente surpreendente. Eu imaginava que ele teria condenações Até hoje ele outras. nega, inclusive, né? Ele nega e eu fiquei Veementemente, surpreso com a absolvição dele. Existe já, me parece, um processo de reinserção ou de reinclusão dele na FIFA, o que pode beneficiar, inclusive, Marco Polo, porque Marco Polo ainda não foi condenado. Se o processo que tem previsão de se extinguir, se encerrar em novembro desse ano, culminar com uma não denúncia, e evidentemente não havendo denúncia, não pode haver condenação do ex-presidente Marco Polo, ele poderá até pleitear administrativamente. Retomar de novo o Exato, cargo. não retomar, porque ele perdeu em voto tá. e eleição. Mas ele poderá até buscar junto à FIFA a não mais inclusão dele na expulsão dele do meio futebolístico mundial. Eu acho que quem errou tem que pagar. Perfeito. Renato, vamos sua primeira participação. Boa noite. Vamos lá. Obrigado, Aldo, pelo convite. Boa noite para você, Que é boa noite isso. a todos. Boa noite, presidente Evandro Carvalho. Boa noite, primo. Eu não sabia que o candidato é meu parente. Presidente, historicamente, acho que não há discussão quanto ao fato de Pernambuco e Bahia eles serem os estados com hegemonia no futebol do Nordeste. Eu acho que quanto a isso não há discussão. Pernambuco tem a hegemonia. Pronto, eu também defendo dessa forma, mas no âmbito nacional existe essa rivalidade que eu considero até sadia. Salutar. Mas quando a gente fala de momento atual, pelo menos na minha ótica, estamos num 4º lugar. Por quê? Temos o estado do Ceará com 2 times, Bahia, Alagoas com o CSA na primeira divisão, o CRB na segunda e a gente nesse momento lamentável, como você bem sabe. Queria saber como você enxerga essa situação e como é que você trabalha ou pensa em alternativas para tentar fortalecer de alguma forma o futebol para que ele volte a ser alavancado, como, por exemplo, uma extensão de calendário de uma Série C, já que os clubes, se forem eliminados, acabam em agosto a temporada. Isso é algo que acaba agravando essa situação, a crise que os clubes daqui estão passando. Uma ótima pergunta. Eu, inclusive, acho que você foi bondoso. Eu acredito que nós estamos não em 4ª, mas em 5ª posição. Porque hoje eu vejo a Paraíba, dada a performance do Botafogo, em melhor condição técnica do que nós. Contudo, não é possível ser imediatista. Nós vemos ranking no mundo todo em questões de desporto, seja futebol, basquete, vôlei, hóquei, o que for. 5 anos é o chamado ranking imediato e 10 anos o ranking geral, o generalizado. Então, em qualquer situação de ranking de 5 anos ou de 10 anos, Pernambuco mantém uma hegemonia sobre todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Tanto que ainda hoje, mesmo sem um clube na Série A e com 2 grandes na Série C, nós ainda continuamos a ser a federação melhor ranqueada do Norte e Nordeste do Brasil. Isso é suficiente? Não. Nós tivemos uma perda substancial do Todos com a Nota. O Todos com a Nota arrecadava em torno de 24 milhões de reais. Desculpa interromper, o senhor não considera um erro, não, ter que estar dependendo de um programa do governo
Não, eu acho que o governo é que dependia do futebol. Mas será? Claro. Os clubes vivem com pires na mão o tempo todo, dependendo de dinheiro de governo. O Estado é que dependia do futebol. Por quê? Vamos lá. Nenhum produto... Desculpa interromper, Nenhum Renato. produto, Não, que é isso? eu vou me dirigir a Aldo e a Não, por Renato, favor. nenhum produto dá um payback de investimento como o futebol dá. Tá. Nenhum produto dá o lazer gratuito e a integração de sociedade e a participação da criança e do adolescente no meio salutar como o futebol. Eu vou concordar que nenhum produto como futebol elege tanta gente, deputado federal, estadual, prefeito e vereador, né? Não, na verdade, Também perdeu muito. elege Não. muito prefeito, muito Não, deputado. nós temos um estudo sobre isso das últimas 2 décadas e a maioria expressiva, mais de 80% daqueles que se candidataram Via clube. via clube perderam. O Luciano Bivar, quando buscou ser candidato federal via E era presidente futebol do esporte, e era né? presidente, perdeu. Ele elegeu-se agora por quê? Porque todos sabem, É, e ele foi o sabe, efeito foi o também, efeito né? de Bolsonaro. Tem nada a ver com futebol. Então eu acredito que o futebol não é mais um condutor para cargo político, primeiro. Segundo, é obrigação do Estado gerar lazer, integração social e ações efetivas de evitar precocemente, preventivamente, danos ao tecido da sociedade, principalmente crianças e adolescentes. Então, quando eu Mas vejo... não pode botar o dinheiro só no futebol, não. Não, claro que Então não. tem que ser para outros esportes Lógico. também, né? E nós temos uma lei de incentivo no Estado que beneficia todos os esportes amadores, todos são beneficiados, menos o futebol. Segundo, nós temos Bahia e Pará investem 10 milhões. Governo, você fala, Estado. Paraíba, 8 milhões. Sergipe, 4 milhões. Ou seja, a grande maioria dos estados brasileiros compreendem que o vetor de conseguir integrar a sociedade, como o Compaz É o futebol. faz muito bem, é o futebol. Então, na verdade, o futebol não depende do governo. O governo é que depende e deveria ter capacidade de enxergar que o futebol é que beneficia a ele, governo, no cumprimento da meta dele e da obrigação dele de governar. Presidente, foi baseado nessa pesquisa que o senhor desistiu a concorrer a deputado federal? Eu tinha recebido um convite, era de interesse da CBF, que eu fosse candidato. Eu analisei. Pelo PSL era? Era, o Luciano me filiou. Foi? Eu sou filiado já há um bom tempo ao PSL, muito antes de Bolsonaro e tal. Eu tinha analisado, eu gosto, eu acho que o meio político é interessante, mas tem 2 questões cruciais. Primeiro, até que você consiga limpar, sanear o meio político, para que um político possa vir a ser respeitado em praça pública, Tome em via tempo. pública, vai levar um bom tempo. Segundo, a mecanização do processo político, que eu fui me inteirar como era, por incrível que pareça, não há como você falar mal da população como um todo, mas não há também como evitar de dizer que o nosso público, o nosso eleitor, ele tem uma vocação para o vício da corrupção. Toma lá da cara. Exato. Então, quer dizer, para pessoas que têm uma formação rígida como a minha, que sou legalista, que sou a favor de pena de morte, que não transijo com legalidade, é muito difícil conviver com... Você chega a sentir um mal-estar, uma dor de estômago. Fica difícil. Você tá e a pessoa vir lhe pedir dinheiro, vir pedir isso, vir pedir aquilo. Então... Vai pedir uma entrada para um jogo de futebol, né? Me dá um voto. Então, Que aí é do clube, né? É do assim, clube. né? aí eu optei, analisei também a questão de custo, que não é uma coisa simples e Viu barata. que não era futuro pro senhor, né? Acho que não. Acho que a minha formação de direito, Não a minha permite. atividade financeira, a Perfeito. minha independência laboral, econômica, era melhor. Presidente, eu vou pedir permissão para o senhor, eu tenho que ir para um intervalo, a gente já vai para o primeiro bloco. E na volta, Hélio Macedo para perguntar, Vitor Pereira, Cláuber Santana, e na volta a gente mostra aí já a primeira charge da noite que o Ronaldo Câmara está preparando. Rápido intervalo, acompanhe a gente nas redes sociais, em todo o estado de Pernambuco e, claro, para o mundo. E um lembrete, eu viro o bloco dizendo, no próximo dia 25, nós vamos estrear na rádio Transamérica em dose dupla, das 6 às 7 da manhã e à tarde com o nosso programa que você aprendeu a ouvir. Até daqui a pouco.